Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá começar então com a nossa aula de processo civil, tutela provisória aí, uma matéria das que eu mais gosto. Eu acho que a gente vai ter aí um semestre muito legal. Então, vamos começar com essa parte expositiva, tá? Onde eu vou explanar para vocês de uma forma geral como os principais conceitos e a parte mais teórica e mais expositiva. Então, vamos falar sobre tutela provisória. A tutela provisória ela está prevista lá no livro 5 do Código de Processo Civil, os artigos 294 ao 311. Então a gente vai falar sobre tutela provisória, que se ramifica aí entre tutela de urgência e tutela da evidência. Aí na tutela de urgência nós temos uma divisão entre cautelar e antecipada, e ambas podem ser incidente e antecedente, que são procedimentos totalmente diferentes. Mas calma, que eu vou explicar para vocês bem certinho para que vocês consigam entender. Hoje, nessa nossa primeira aula, eu vou começar dando um panorama geral sobre como funciona e como está localizada a tutela provisória no nosso Código de Processo Civil, e também quero falar com vocês sobre as principais nomenclaturas e uma forma mais geral para vocês começarem a se localizar nessa matéria, tá? Então vamos lá. Quero que vocês peguem o código, eu quero que vocês olhem o seguinte. A tutela provisória, ela vai estar prevista lá no artigo 294. Ela vai do 294 ao 299, com as suas disposições gerais. Do artigo 300 ao artigo 310, traz-se os procedimentos específicos da tutela de urgência. Que a tutela de urgência ela pode ser tanto antecipada quanto cautelar. Então, nesses 11 artigos, do artigo 300 ao artigo 310, nós temos aí a tutela de urgência, cautelar, antecipada, e aí nos 6 primeiros artigos, ele vai trazer as disposições gerais, né? Deixa eu pegar meu código aqui. Na verdade, ele vai trazer do artigo 300 ao artigo 302 as disposições gerais, do 304 até o 300, do 303 até o 304, antecipada, antecedente, que eu vou explicar para vocês nas próximas aulas. A 305, 310, a cautelar antecedente. Vocês percebam que não tem um capítulo específico para tutela incidental, tá? Mas calma que eu vou explicar isso para vocês no decorrer do nosso semestre. E aí, um único artigo, que é o artigo 311, que vai trazer a tutela da evidência. Tá legal? Então, feita essa parte geral, né, situar aonde está aí no nosso código, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tutela em si, e eu quero falar primeiro sobre a diferença aí, então, entre tutela provisória e tutela definitiva. Olha só, coloquei aqui no quadro para vocês, tá? Então nós temos a tutela provisória, artigos 294 a 311 do nosso Código de Processo Civil de 2015. Primeira diferença, tutela provisória de tutela definitiva. Vamos lá. Tutela provisória é aquela que se dá por um juízo de probabilidade. É provável que eu tenha um direito. Eu não tenho uma ampla análise daquele processo, porque a cognição do magistrado ela é sumária. Eu já explico isso também, tá? Por outro lado, nós temos a tutela definitiva. A tutela definitiva é aquela que vocês já aprenderam, que é a famosa sentença. Então, na sentença tem-se uma tutela definitiva. Alguns doutrinadores chamam de tutela final, tá? Mas a tutela definitiva, vamos por exclusão. Então, eu vou começar pela tutela definitiva, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem a provisória. Ó, a tutela definitiva é aquela que tem ampla abertura, ou, na verdade, ampla observância ao devido processo legal. No sentido de, eu tenho um amplo contraditório, ou seja, a parte contrária, a parte adversa, sempre vai se manifestar em todas as questões processuais, quando tiver documentos e, principalmente e essencialmente, apresentando a sua contestação. Então aqui eu tenho um contraditório amplo na tutela definitiva, tá? Assim como eu tenho uma ampla produção de prova.
Por isso que o magistrado consegue formar o seu convencimento de uma forma exauriente, de uma forma definitiva, né? Porque a tutela é definitiva, mas a cognição é exauriente. Então vamos lá? Na tutela definitiva, nós temos uma cognição exauriente. Ao passo que, na tutela provisória, nós temos uma cognição sumária. Essa, basicamente, é a principal diferença. Então, tutela provisória, cognição sumária. É aquela análise que o magistrado faz de um juízo de probabilidade, no sentido de, bom, o que o autor está pedindo e o que ele está alegando nessa petição inicial dele, é provável que ele tenha o direito? Tanto que a gente vai ver que esse é um dos requisitos da tutela provisória, a probabilidade do direito, tá? Então, para eu conseguir uma tutela provisória, eu preciso comprovar alguns requisitos, né? E o magistrado analisa essa minha tutela provisória de uma forma sumária, ou seja, se o que o autor está falando é provável que ele tenha razão. Então o juiz vai analisar aí o direito posto, o entendimento dos tribunais, o que está previsto em lei, assim como todas as provas juntadas pela parte autora, tá? Com isso nós temos para conseguir obter êxito nessa tutela provisória, legal? A tutela definitiva, ou também chamada de tutela final, que o magistrado a analisa de uma forma exauriente, é aquela que o magistrado observa todo o curso processual. Então eu tenho uma petição inicial, eu tenho um despacho inicial, eu tenho uma citação, tenho audiência de conciliação, tenho contestação, tenho réplica, tenho a fase probatória, com um amplo contraditório na fase probatória e a possibilidade de as partes realizarem a prova que elas quiserem, lógico, caso o magistrado a defira, até chegarmos em uma sentença. Quando se chega nessa sentença, então, o magistrado analisa, né, o pedido de uma forma exauriente, por isso ele o faz em cognição exauriente. Ele mergulha no processo e ele entende e de uma forma final fala, bom, para mim, quem tem razão é tal parte, porque ele observou o contraditório. Por outro lado, nessa tutela provisória, o juízo ele é de probabilidade. O magistrado realmente vai analisar se é provável ou não é provável que o autor tenha razão. Tá legal? Então essa é a nossa primeira parte, né? Nossa parte inicial. Também preciso contar para vocês o seguinte, que a tutela definitiva, ela precisa de uma cognição exauriente. E é essa cognição exauriente que leva ou que faz a coisa julgada. Isso mesmo. Ó, a tutela definitiva, proferida em cognição exauriente, faz coisa julgada material. É realmente quando o magistrado analisa o mérito da pretensão do autor. Ele vai dizer se vai ser procedente ou se vai ser improcedente o pedido. E isso faz a coisa julgada, tá? Agora, nós, a princípio, né, não temos, nessa parte inicial, não temos a coisa julgada numa tutela provisória. Uma tutela provisória, analisada em cognição sumária pelo magistrado, não faz coisa julgada. Não faz. Agora sim, ó, parênteses aqui, tá? Existem doutrinadores que defendem a possibilidade de uma coisa julgada da tutela cautelar, tá? Mas calma, isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Fechou parênteses. Para essa parte inicial, acredito que seja isso que eu precisaria contar para vocês aí então entre tutela provisória, cognição sumária, que não forma coisa julgada, aquele asterisco que depois a gente vai conversar, tutela definitiva, proferida em cognição exauriente, apta a formar coisa julgada material, certo? Agora eu ainda quero falar com vocês sobre a famosa expressão liminar. Eu quero falar sobre a expressão liminar. Bom, liminar significa in limine, no limiar, no início. Ou seja, a liminar, hoje, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015,
não tem um conceito jurídico. A liminar tem um conceito meramente temporal, porque é o tempo que eu vou pedir essa minha tutela. Então, liminar significa quando eu peço uma tutela no início do processo. Essa é a liminar. Então, a gente muito se ouve. Vou no juiz pedir uma liminar. Esse é um termo jurídico muito utilizado por operadores do direito. A gente não pode falar que está errado, né? Porque é um termo aí que todo mundo utiliza. Mas, aqui academicamente, eu preciso dizer para vocês que a liminar no Código de Processo Civil não possui um conceito jurídico, possui um conceito temporal, né? É o tempo em que o juiz analisa essa tutela. Então, não é tecnicamente correto a gente falar vou ao judiciário pedir uma liminar. Eu vou ao judiciário requerer uma tutela provisória de forma liminar que eu estou pedindo no início do processo. Tá legal? Então, liminar, conceito temporal. Isso se comprova pelo artigo 300, parágrafo 2º, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Artigo 300, parágrafo 2º. Olha só. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Ou seja, se o juiz me concede uma tutela provisória liminar, ele me concede no início. Ou seja, a famosa inaudita altera parte, né? Sem ouvir a parte contrária. Se o juiz defere essa tutela após uma justificação prévia da parte que está a requerendo, o código nos dá a entender, interpreta que isso já não é mais de uma forma liminar. Até tem autores que dizem que é um pleonasmo você dizer que você requerer uma tutela liminar inaudita altera parte. Ora, se ela é liminar, ela já é inaudita altera parte. O inaudita altera parte significa sem a oitiva da parte contrária. Tá legal? Acredito que seja isso, então, dessa nossa parte inicial, nomenclaturas iniciais. Na próxima a gente volta, na nossa próxima aula a gente já volta com os conceitos jurídicos, ingressando um pouquinho mais sobre o que é a tutela provisória.